Fala, meus filhos, e aí eu vim aqui para trazer para ti uma pequena aula aqui, né, uma pequena demonstração sobre todos os detalhes, todos os segredos que você precisa fazer aí, os principais pelo menos, que você precisa saber sobre o gráfico da tua função quadrática ou função do segundo grau, tá? Ou função do segundo grau. Então vamos lá. A gente sabe, e aí não é segredo, que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, tá? E essa parábola, ela pode ter aqui a concavidade dela voltada para cima, ou pode ter a concavidade dela voltada para baixo. E aí, vai depender do que esta concavidade? Concavidade voltada para cima, repara aqui, ó. Eu vou ter uma boquinha aqui sorrindo, ó, repara. Olha a alegria do elemento, ó. Né? A alegria de quem tirou nota boa. Veja só, eu vou ter uma boquinha sorrindo, a vibe positiva, isto quer dizer que o valor do coeficiente A é positivo. Não entendi. A minha função do segundo grau, ela é escrita aqui, pessoal, deixa eu só arrumar melhor esse gráfico aqui, ó. Ela é escrita da seguinte forma: a lei de formação genérica é essa daqui, ó, y ou f de x, né, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí eu tenho este coeficiente A bem aqui, ó, que se for positivo, eu vou ter a concavidade, ou essa boquinha aí da parábola, voltada para cima. Então você guarda que se a vibe é positiva, o elemento aqui ele vai estar sorrindo. Então vibe positiva, concavidade voltada para cima. E aí eu sei que dependendo do sinal de A, a minha concavidade vai estar voltada para cima ou para baixo. Então, ao visualizar um gráfico desse, você já sabe que aqui o valor de A é maior do que zero. O valor de A aqui é positivo. De boa? Tranquilo. Vou entender isso aí. Outra verdade sobre o gráfico. Outra verdade sobre o gráfico diz respeito às raízes desse gráfico. Então preste atenção. Repara aqui que este aqui em específico, ele toca o eixo do x, ou eixo das abscissas aqui, ó, em 2 pontos, tá? Então você tem um primeiro ponto aqui e você tem um segundo ponto aqui. Estes pontos, eles identificam as raízes da tua função, tá? Tá aqui, ó. Então você tem x1 e x2, que são as raízes, esses 2 pontos identificam as tuas raízes. Neste caso, eu tenho 2 raízes, e aí eu tenho uma verdade por trás disto, que é o quê? O valor do delta. Então, quando eu tenho 2 raízes, você sabe que o delta, ele é maior do que 0, tá? Esse maior aqui ficou bem ruimzinho, né? Eu tenho o delta maior do que 0. Se as tuas raízes, se você tiver 2 raízes, eu vou ter o delta maior do que 0. Tranquilo? Ok. Agora, e se eu tiver apenas uma raiz? Se eu tiver apenas uma raiz, o delta ele vai ser igual a 0. Como seria o gráfico nesta situação? O gráfico seria assim, ó. Deixa eu tentar apagar isso aqui, ó. O gráfico seria aqui, ele viria aqui, não sei se eu vou conseguir fazer direitinho, não sei se vai ficar, ó. Mas, pronto. Esse gráfico meio feinho aqui, mas aqui, ó, ele tocaria o eixo das abscissas em apenas um ponto. Então, neste caso aqui, eu tenho apenas são 2 raízes reais iguais, né, com apenas um valor. x1 é igual a x2, tá certo? Ó, eu tenho 2 valores iguais para a primeira e a segunda raiz. Então, x1 igual a x2 quando o delta for igual a 0, tá certo? Quando o delta for igual a 0. Então, você vai ter um valor apenas, 2 raízes iguais. Tá, e quando eu não tiver raízes? Se o delta for menor que 0, se o teu delta for menor do que 0, você não terá raízes reais para esta função. Então vamos lá. O teu gráfico ele seria mais ou menos assim, se, claro, né, o A for positivo, pessoal, porque a concavidade ela vai ser voltada para baixo se o A for negativo. Então, neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma função com o meu A maior do que 0 e o delta, nesta situação, menor do que 0, porque repara que ele não toca o eixo do x em nenhum ponto. Então, eu não tenho nenhuma raiz para esta função aqui em específico, tá? Com este gráfico em específico. Ok. Então, pela concavidade, eu tenho como descobrir o valor de A, o sinal de A, perdão. Você tem como descobrir o sinal de A, se ela é positivo ou negativo, pela concavidade da parábola. Concavidade voltada para cima, o A é positivo, concavidade voltada para baixo, o A é negativo. Até aí, ok. E eu tenho como achar as raízes pela quantidade de pontos em que o teu gráfico toca o eixo do x. Se toca uma vez, você tem um delta igual a 0. Se toca 2 vezes, você tem um delta maior do que 0. Se ele não tocar, o teu delta é negativo, menor do que 0. Então já tem 2 informações aí a respeito. Uma outra informação, pessoal, é a respeito, tá, do valor. Anota bem, ó, valor de C.
Então este elemento bem aqui, ó, eu tenho como descobrir o valor dele olhando apenas para o gráfico. Vold, como? O gráfico, ele tem um ponto aqui, ó, a parábola, ela tem um ponto em que ela toca o eixo das ordenadas, tá certo? Então, o eixo dos y. Este ponto bem aqui, ó, ele corresponde ao valor de C. Então, você tem como determinar exatamente o valor de C atentando para o gráfico da tua função. Então, o ponto onde o teu gráfico toca o eixo das ordenadas te entrega, te dá, te revela o valor do coeficiente C. De boa? Tranquilo, vou te compreender. Uma outra informação, e aí pouca gente sabe disso, tá? É como encontrar o sinal de B, tá? Vold, o sinal apenas, eu não tenho como encontrar o valor? Não, você vai encontrar o sinal. Da mesma forma como você acha o sinal de A pela concavidade, você vai encontrar o sinal de B, você vai ser capaz de dizer se o B é positivo ou negativo pelo seguinte esquema mágico que eu vou te dar aqui, ó. Repara, o teu gráfico da parábola, ele está descendo aqui, ó, ele desce até tocar o eixo dos y, tá bom? Tocou o eixo dos y, ou eixo das ordenadas, e desceu. Se ele toca o eixo dos y e desce, significa que o teu B, ele tem um valor negativo. Então, B é menor do que 0. Tranquilo? Então, vamos imaginar que ele te deu este gráfico e ele pede... O gráfico acima se refere a que lei de formação? Aí ele bota letra A, letra B, letra C. Se apenas uma das alternativas estiver com o valor de B negativo, você encontra a solução da questão marcando aquela alternativa em que B vai estar negativo. Por quê? Porque repara que o teu gráfico toca neste ponto aqui, ó. Ele toca neste ponto do eixo das ordenadas e ele desce. Tocou, desceu, B negativo. Tocou, subiu, o B é positivo. Vou te mostrar um exemplo aí dele tocando e subindo. Vou te mostrar aqui agora, tá certo? Vou te mostrar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo em que eu vou ter uma parábola tocando e subindo. Então eu vou trazer essa parábola por aqui, ó. Ela vem por aqui, vai ficar um pouquinho feinha, tá? Pronto, ó. Mas o feio também tem o seu lugar, né? O feio também tem o seu lugar. Pronto, ó. Então tá aqui, ó, certo? Então seria mais ou menos isso. Repara que ele tá tocando aqui, ó, no eixo das ordenadas e aí sobe, o gráfico sobe. Então tocou, subiu, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o valor de B, ele é maior do que 0. Então repara que eu tenho como descobrir o valor de B por isto daí. Beleza, vimos raízes, vimos a concavidade, valor de A, vimos o valor de B, tá? Perdão, o sinal de B, o valor de C, não é isto? Tá, e agora nós vamos para mais um segredinho do gráfico, que é o quê? O valor máximo da tua função. Máximo ou mínimo, mas geralmente cai bastante o máximo da função, tá bom? Vamos lá, preste atenção aqui, ó. Não era para eu ter apagado essa última informação, deixa eu acessar aqui. Pronto. Então vamos para o máximo da função. Quando é que uma função ela tem valor máximo? Quando a tua concavidade ela é voltada para baixo, porque ela fica parecida com uma montanha, e aí você vai ter o ponto mais alto da montanha, é mais ou menos isso, ó. Então preste atenção aqui, ó. Essa função, ela tem a concavidade voltada para baixo. Então faz sentido eu falar em valor máximo quando o gráfico da função ele possui a concavidade, a parábola ela possui a concavidade voltada para baixo, tá certo? E repara que se eu te perguntasse qual é o ponto mais alto da montanha, você iria me dizer que o ponto mais alto da montanha corresponde a esse valor bem aqui, ó, em Y, ó. Tá vendo? Ó? A esse valor bem aqui em Y. Tá? Seria como determinar aqui, ó, a altura dela, ó, o ponto mais alto dessa montanha. Este ponto aqui eu vou chamar de vértice. Tá? Este aqui é o vértice da minha parábola. E para este ponto eu tenho dois valores. Ó. Eu tenho um valor aqui em x, ó, que eu vou chamar de x do vértice e representar por xv. Ó. E eu tenho um valor aqui, ó, que eu vou representar por yv e vou chamar de y do vértice. O ponto máximo da minha função, ou o valor máximo, é exatamente esse aqui, ó. É exatamente o y do vértice. Tranquilo? Tá, Vold, entendi. Mas e aí, como é que eu acho este valor? Existe uma formulazinha para você achar o valor do y do vértice, que é o seguinte, ó. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes A.
4A. Sendo A, claro, o coeficiente aqui da minha, o coeficiente A desta função, tá? Vold, compreendi, mas assim, eu vou ter que calcular este delta para poder achar o y do vértice por essa formulazinha aqui. Sim, você precisaria calcular o delta para encontrar o valor máximo da tua função. Tá, Vold, compreendi. Mas não tem uma forma mais fácil? Tem uma que eu considero mais fácil e eu sempre oriento a galera a fazer desta maneira, porque o cálculo fica mais tranquilo. Que é o quê? Você achar o valor do x do vértice. Tu lembra que eu falei que tem dois pontos relacionados a esse vértice? O x do vértice, ele também tem uma formulazinha para ele, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, x do vértice, que é igual a menos b dividido por 2a. Qual é a vantagem de você usar o x do vértice? É que você não precisa calcular o delta. Aí você diz assim, tá, Vold, mas aí depois que eu achar o x do vértice, o que eu faço com ele? Você vai pegar o valor do x do vértice, você vai substituir, tá, na tua função, e lembra que para todo valor de x, eu possuo um valor para y. Então, se eu quero achar o y do vértice, eu calculo o x, substituo na função e acho o valor do y do vértice. Tá tranquilo? Então, isto aqui é uma informação preciosíssima sobre o gráfico e que cai absurdamente em prova. Deixa eu dar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou criar uma equação aqui rápida na minha cabeça, então se der um valor negativo depois, você me perdoa, tá bom? Vai ficar 2x ao quadrado mais, vou botar aqui 4x mais 8. Vamos ver se dá certo isso aqui. Acabei de criar da minha cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, aqui tem que ser menos, né? Aqui tem que ser menos para que eu possa encontrar o valor máximo da minha função. Então, eu vou encontrar o valor máximo achando primeiro o x do vértice. Então, quanto é que é o x do vértice? É menos b dividido por 2 vezes a. Vamos lá. Então, fica como isso aqui, ó. O x do vértice, ele vai ficar igual a menos b, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, o x do vértice aqui vai dar igual a menos 4 dividido por menos 4, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, vai dar 1, porque menos com menos vai dar mais. Então, o x do vértice deu 1. Certo, vou compreender, mas eu não quero o x do vértice, eu quero o valor máximo da função. Agora, você vem, pega esse x do vértice que você achou e você substitui aqui para encontrar o y do vértice. Vamos fazer isso? Deixa eu mudar aqui a cor. Então, vou colocar aqui do ladinho, ó, y do vértice, ele vai ser igual, vou substituir na função, tá? Menos 2 vezes o x do vértice, que é 1, elevado a 2, mais 4 vezes 1, mais 8. E aí eu vou achar o valor máximo dessa função. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui? O y do vértice vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao quadrado, né? Vai dar, aqui é parênteses, né? Menos 2 vezes 1 ao quadrado vai dar menos 2 aqui, tá? Aqui vai dar menos 2, mais 4 vezes 1, que vai dar 4, mais 8, tá? Então aqui vai dar 12, ó. 4 mais 8 vai dar 12, menos 2 vai dar 10, então o y do vértice é igual a 10. Esse é o valor máximo que essa função aqui, com esta lei de formação que a gente tirou da cabeça, ela pode ter. Então, guarda esta informação dentro do coração. A quantidade de questões falando sobre y do vértice, ela é absurda, tá bom? Então, namora essa aulinha, volta aí no vídeo, pega todas essas dicas que eu dei. Então repara que eu falei sobre valor, sinal de A, falei sobre o sinal de B, falei sobre as raízes da função, né? O valor de delta, quando o delta é maior do que zero, igual ou menor. Falei sobre como você encontra o máximo e o mínimo da tua função. Então, um beijo no teu coração, espero que essa aula lhe sirva. Se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha e tamo junto, até a próxima.